Bem-vindos a mais uma edição do DM Notícia. A petroleira brasileira Petrobras anunciou nesta quarta-feira seu plano estratégico até 2030, onde aspira a produzir 4 milhões de barris por dia, quase o dobro do produzido atualmente. A Petrobras anunciou um ano de lucros e desejo de aumentar a produção. Os ganhos da estatal subiram 11% em 2013, impulsionados pelos preços dos combustíveis, maior produção de derivados e importantes receitas com a venda de ativos. A empresa apresentou nesta quarta-feira um ambicioso plano de negócios para o período 2014-2018, que atinge os 94 bilhões de dólares. Acreditamos no plano e esse plano ele tem 3 pilares: a busca da convergência de preços, a gestão, a disciplina do investimento e a produção de petróleo. Não podem falhar nenhuma dessas 3 variáveis. Entre os novos projetos está a exploração da gigantesca jazida Campos de Libra, no consórcio com Shell, Total e 2 empresas chinesas. Além disso, a Petrobras entregou o plano estratégico com 2030 em vista. O objetivo principal é aumentar a produção de petróleo com o potencial de alcançar os 4 milhões de barris por dia, o que representa quase o dobro dos números atuais. 6 pessoas foram mortas e uma ficou ferida após vários homens invadirem uma casa no bairro Cardoso 2, em Aparecida de Goiânia, na madrugada desta quinta-feira. Segundo informações da PM, os moradores já estavam dormindo quando vários homens chegaram em um carro e uma motocicleta e invadiram a casa. Eles chegaram dando tiros e atingiram 7 pessoas: Arthur Oliveira dos Santos, Tiago Moraes de Souza, Miriam Serismar e uma outra pessoa ainda não identificada foram mortos no local. Já Wilda Cristina Oliveira Souza foi encontrada ferida e levada ao Hospital de Urgências de Goiânia. A polícia ainda não tem pista dos autores do crime. Um grupo armado tomou a sede do parlamento da Crimeia. A República Autônoma no sul da Ucrânia tem bases militares russas. Cerca de 50 homens armados invadiram a sede do parlamento da Crimeia, a República Autônoma no sul da Ucrânia. O primeiro-ministro da península, Anatoly Mohyliov, disse que os funcionários estão sendo impedidos de entrar no edifício. O grupo invasor é favorável a uma aproximação de Moscou. As autoridades locais prometeram tomar medidas, mas ainda não apresentaram detalhes. O ministro do Interior da Ucrânia, Arsen Avakov, anunciou que as forças policiais e especiais do país estão em alerta. É na República da Crimeia, na cidade de Sebastopol, que está a frota russa do Mar Negro. Já o presidente interino ucraniano, Alexander Turkhinov, advertiu nesta quinta-feira que vai considerar uma agressão militar qualquer movimento das forças armadas da Rússia. Mais uma vez, justiceiros agem em Goiânia. Dessa vez foi um adolescente de 16 anos. Acusado de tentativa de furto, o garoto foi espancado ontem por várias pessoas. O caso foi no setor sudoeste. A PM atendeu a ocorrência e acabou salvando o jovem. Com vários ferimentos pelo corpo, um adolescente foi encaminhado para o Hugo e depois transferido para o DEPAI. Como nenhuma testemunha apareceu para denunciá-lo, a delegacia apenas registrou o fato e o menor foi liberado. Por enquanto, o adolescente figura como vítima de espancamento. A explosão de um cilindro de gás deixou mortos e feridos em Doha, capital do Catar. Pelo menos 9 pessoas morreram e outras 32 ficaram feridas depois da explosão de um cilindro de gás perto de um shopping em Doha, no Catar. Houve correria e pânico no local. Parte de um prédio desabou e dezenas de carros ficaram destruídos. Equipes de emergência agiram rápido para socorrer as vítimas. Entre os feridos, há várias pessoas em estado grave. A polícia isolou a área. As autoridades estão investigando se a explosão foi um acidente. Após ser preso por 16 dias por engano, o psicólogo e ator Vinícius Romão foi libertado ontem. O ator deixou a cadeia pública Patrícia Scioli em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, e foi recepcionado por amigos que foram até a porta do presídio para acompanhar a libertação. A autora, uma enfermeira que o acusava de roubo, teria confundido o ator com outra pessoa de cor negra.
Em novo depoimento, a acusada disse que havia errado e que não tinha voltado à delegacia por falta de dinheiro para passagem de ônibus. Uma lei que protegeria a liberdade religiosa de donos de estabelecimentos comerciais para não atender a consumidores homossexuais foi vetada nesta quarta-feira pelo Arizona, nos Estados Unidos. A governadora considerou o projeto vago e discriminatório, que poderia gerar consequências inesperadas e negativas. A governadora do Arizona, Jan Brewer, vetou nesta quarta-feira uma lei que permitia aos comerciantes negar prestar serviços a gays por princípios religiosos. A republicana, considerada muito conservadora, surpreendeu com a medida liberal. Não ouvi falar de um só exemplo no Arizona onde a liberdade religiosa tenha sido violada. O projeto de lei é muito vago e pode resultar em consequências inesperadas e negativas. A liberdade religiosa é o cerne dos valores americanos, como também é o não à discriminação. A lei foi aprovada na semana passada pelo Senado e a Câmara de Representantes do Estado, controlado pelos republicanos. O texto provocou a ira de grupos de defesa dos direitos homossexuais. O STF voltou a julgar hoje os recursos do processo do mensalão do PT. A votação absolveu do crime de formação de quadrilha o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu e mais 7 condenados, o que não altera as condenações pelos demais crimes, que os 8 réus já começaram a cumprir as penas. Ontem, 4 ministros votaram para inocentar os condenados e um manteve a condenação. Na votação de hoje, 6 ministros foram favoráveis à absolvição. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o líder cubano Raul Castro percorreram nesta terça-feira o porto do Mariel, 45 quilômetros a oeste de Havana, construído e financiado pelo dinheiro brasileiro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em visita à capital de Cuba. Nesta quarta-feira, ele foi até o porto de Mariel, a 45 quilômetros a oeste de Havana, para ver a construção financiada em parte pelo Brasil. Ao lado do líder cubano Raul Castro, ele percorreu as docas inauguradas em 27 de janeiro pela presidente Dilma Rousseff. Lula destacou que o porto é uma referência para outros países da América Latina e do Caribe e disse estar orgulhoso pela colaboração brasileira na obra. O ex-presidente defendeu ainda as decisões tomadas por Raul Castro para modernizar e desenvolver Cuba. O Porto de Mariel é o maior projeto de infraestrutura da história da ilha. Ele foi construído pela brasileira Odebrecht e abrigará uma zona franca industrial e comercial, totalizando 465 quilômetros quadrados. Agências de notícias russas divulgaram que Viktor Yanukovych ainda se considera presidente da Ucrânia. O político chamou de ilegítimas as decisões tomadas pelo parlamento, que votou sua destituição e nomeou um governo de transição. Viktor Yanukovych ainda se considera presidente da Ucrânia. O chefe de Estado destituído avaliou como ilegítimas as decisões tomadas pelo parlamento do país, que nomeou um governo de transição. As declarações foram divulgadas por agências russas. Yanukovych está em local desconhecido desde o último sábado, quando tentou, sem sucesso, embarcar em um avião em Donetsk, no leste do país. Ele pediu ao governo da Rússia que garantisse sua segurança para evitar ataques do que chamou de extremistas. Uma fonte do governo russo, citada por agências do país, afirmou que Moscou atendeu o pedido de Yanukovych de garantir sua segurança pessoal em território russo, o que dá a entender que o presidente destituído esteja no país vizinho à Ucrânia. Pelo menos 7 mulheres já registraram ocorrências contra Laércio Castro de Oliveira, de 27 anos, o galã do Facebook. Ele marcava encontros com as vítimas por redes sociais e depois as roubava. Nas redes, ele aparece com carros de luxo e em baladas caras. A polícia conseguiu prender no último dia 19 um tio e comparsa do acusado, que o ajudava nos roubos. Ronaldo continua preso, enquanto Laércio está sendo procurado pela Polícia Civil. A polícia acredita que com a divulgação da foto do acusado, mais mulheres o reconheçam.
Durante o carnaval, o Mutirama não vai fechar e o horário de funcionamento vai ser estendido das 9 às 19 horas. Além do próximo sábado e domingo, o parque vai abrir também na segunda, terça e na quarta-feira de cinzas. E quem for até lá no domingo e na terça de carnaval, a partir das 15 horas, vai poder curtir uma animada matinê de carnaval para crianças e pré-adolescentes. A tenda vai estar toda decorada, vai ter confete e serpentina para deixar a festa ainda mais animada e colorida. Por isso, pais e responsáveis podem levar as crianças fantasiadas. A Associação de Bancos nos estados de Goiás, Tocantins e Maranhão informa que nos dias 3 e 4 de março não vai haver atendimento nas agências bancárias em função do feriado de carnaval. No dia 5, quarta-feira de cinzas, as agências bancárias abrem para atendimento ao público ao meio-dia. A informação foi divulgada pela Associação de Bancos dos estados de Goiás, Tocantins e Maranhão. Depois de quase 50 anos de fundação, o tradicional coral da USP se rendeu ao hit viral da funkeira Valesca Popozuda. E foi com um beijinho no ombro que os coralistas receberam os calouros da universidade, provocando euforia nos presentes. O DM Notícias fica por aqui. Até amanhã!